Olá pessoal, o nosso assunto é medida diária. Para a medida diária utilizamos as mesmas unidades de medida, só que dessa vez utilizamos um símbolo que iremos chamar de centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Então a unidade de medida diária está expressa entre milímetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Em algumas regiões essas medidas variam, né? Tem regiões que chamam de alqueiro, né? Alqueiro mineiro, alqueiro paulista, e entre eles há uma variação. Na parte da agricultura usa mais esse hectare, né? Que equivale ao hectômetro, aí usa-se a hectare com o símbolo, né? Esse seria o símbolo da hectare. O nosso assunto, medida diária, vamos calcular a área de um retângulo, né? E em seguida a área de um quadrado e por último a área de um triângulo retângulo. Então observa aqui que eu tenho o seguinte retângulo. Um retângulo tem comprimento e largura. Esse comprimento eu posso chamar de base, pode ser denominado base, e a largura pode ser denominada também altura. Veja só, também podemos considerar o lado correspondente ao comprimento como a base, né, a base do triângulo, e o lado correspondente à largura com a altura do triângulo, conforme está indicado aqui. Olha, o comprimento pode ser denominado base, a largura pode ser denominada altura. Então, para calcular a área do triângulo retângulo, basta a gente fazer uma multiplicação. Olha, o produto. O produto é uma multiplicação. Olha, a área de um retângulo pode ser calculada por meio do produto da medida da base pela medida da altura. Então aqui eu tenho a base é 9 centímetros, aqui eu tenho a altura, né? Altura ou largura 3 centímetros. Logo o produto, olha, 9 vezes 3, 27. Aqui tem uma explicação para que seja centímetro quadrado. Por quê? Subentende que aqui eu tenho isso já é partindo para a área de álgebra. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e adiciono os expoentes. Subentende que aqui eu tenho 1 mais 1, 2. Mas, seguindo a ideia, é que para representar a área, utiliza-se quadrado. No caso, esse 2 representa, aqui eu leio centímetro, o expoente 2 é centímetro quadrado. Então, essa é a área de um retângulo. Para calcular, multiplicamos o comprimento, ou a base, vezes a altura. O quadrado, né, é um caso particular do retângulo em que todos os lados têm a mesma medida. Aqui eu tenho um quadrado, certo? Então todos os lados têm a mesma medida, tanto o comprimento como a altura é uma medida só. Logo, a área de um quadrado pode ser calculada elevando a medida do lado ao quadrado. Por exemplo, área L ao quadrado. Logo, esse L ao quadrado, subentende que eu teria L vezes L. Certo? Calcular a área, nesse caso, basta eu calcular aqui, olha, 3, 1, 2, aqui eu fiz uma malha quadriculada, mas são 3 centímetros, subentende que cada quadrado desse representa 1 centímetro, aqui eu tenho 3 centímetros e 3 centímetros de altura. 3 vezes 3 é 9 centímetros quadrados. Sempre de área, utiliza-se a medida da área acompanhado
do 2 que representa quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar, fazer uma potência, nesse caso L vezes L, ou simplesmente a medida da base vezes a medida da altura. Agora, eu tenho a seguinte situação. A área de um retângulo, eu trouxe a exemplo um retângulo aqui, então observe o retângulo aqui, A, B, C, D. Olha, A, B, C, D. Esse é o retângulo. Em seguida, traçamos um segmento de reta ligando na diagonal aqui, olha, A, C, dividimos o retângulo em dois triângulos retângulos. Triângulo retângulo por conta aqui do ângulo reto, então aqui eu tenho dois triângulos retângulos. Esses triângulos, no caso agora foi o retângulo dividido em dois triângulos retângulos. Quando fazemos essa divisória aqui, a AC divide o retângulo em dois triângulos cujas medidas dos comprimentos dos lados são iguais. Cujas medidas dos comprimentos dos lados são iguais. Podemos dizer que a área do triângulo ACD é igual à medida da área do triângulo ABC. E, por isso, a medida da área de cada um dos triângulos mostrados é igual à metade da área do retângulo ABCD. É a metade dessa área. Então, para calcular a área do triângulo retângulo, para calcular a área do triângulo retângulo, basta a gente multiplicar a área do triângulo retângulo, multiplicar a base, que eu tenho a base, vezes a altura, base vezes a altura, nesse caso eu tenho 4 vezes 3, dividido por 2. Aqui eu tenho uma ilustração onde nessa ilustração eu tenho um retângulo. Esse retângulo, olha, base e altura, juntando a parte que foi recortada daqui, eu formo um triângulo. Formo um retângulo. Nesse retângulo, eu tenho área de 12 metros quadrados. Logo, para calcular a área do triângulo retângulo, multiplica-se a base, considerando 3 metros, a base, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 3 vezes 4 é 12, dividido por 2, por conta dessa ideia aqui, olha. Dividindo o retângulo em duas partes, então essa representa a metade dessa, então dividido por 2. Logo, a área desse triângulo, é igual a 6 metros. O exemplo disse que é metros, logo metros quadrados, que é o que representa a medida de área, é sempre representada em centímetros quadrados, metro quadrado, quilômetro quadrado. Aqui tem a explicação detalhada do que seria a área do triângulo retângulo, nesse caso FGH, é igual à metade da área do retângulo, nesse caso o retângulo JH. Então, logo, nesse retângulo eu tenho base 4, tenho altura 3, olha, a base é 4 metros, a altura 3 metros. Aqui tem a representação a seguir. Feito essa multiplicação, aqui seria a área do retângulo. Essa área, a metade da área do retângulo representa a área do triângulo, dividido por 2, 6 metros quadrados. Gente, qualquer dúvida, vocês procuram, o livro está na página 260. Se teve mais dúvida, me chama lá no privado que a gente esclarece.